A rádio número 1 do Brasil. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com o professor de História, presidente do Solidariedade, professor Gustavo Pessoa. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço aos teus ouvintes, a você, a Nicole, a Natália, mais uma vez estar aqui e de alguma forma falar um pouquinho, né? Falar um pouco sobre o que é de interesse da tua audiência e, enfim, política. A conjuntura política, Gustavo, ela tem se movimentado bastante e nas últimas semanas a gente tem noticiado uma polêmica grande em torno de uma postagem que você realizou, também uma postagem do jornalista, né, o Cadu Amaral, e também do historiador Geraldo Magela, que todos vocês, esses três personagens, professor Gustavo Pessoa, Cadu Amaral, Geraldo Magela, foram processados pelo prefeito João Henrique Caldas. E aí muito se comentou na classe política, os jornalistas, os intelectuais do estado de Alagoas, enfim, como um todo, dizendo bem assim, por que processar pessoas por elas discordarem ou fazerem críticas? Por exemplo, é algo que chama a atenção, um prefeito de uma capital processando jornalistas, processando historiadores por posicionamentos políticos. Como é que você vê, Gustavo, essa questão? Como você recebeu essa notícia, essa informação? E qual foi a crítica que você fez para ser, aspas, retaliado pelo prefeito da capital? Então, assim, isso foi... Eu fiquei muito surpreso com a ação que foi movida contra mim pelo prefeito de Maceió, porque, assim, eu o considero um péssimo prefeito, mas o considero um bom gestor de rede social. Assim, eu o tenho como um bom gestor de rede social e, assim, e justamente por ser um bom gestor de rede social é que ele tem os índices de popularidade que mantém até hoje. Mas, curiosamente, ele errou naquilo que ele é melhor, né, na gestão de rede social, porque, assim, veja bem, Natália, assim, João, você me processaria se eu dissesse agora, nesse exato momento, que você está vestindo a camisa preta? Não existe, né? Você está vestindo a camisa preta. Os ouvintes que estão agora acompanhando essa entrevista não podem ver as imagens, mas o meu interlocutor, assim, o jornalista João Bozinho, está usando a camisa preta. Então, eu não posso ser processado por dizer a verdade. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, na qual eu fazia uma associação entre o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tinha alguma coisa assim, né? Assim, aqui em Maceió existem políticos que apoiam golpistas. Eu acho que não me arrependo de absolutamente nada, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro realmente está sendo investigado por uma tentativa de golpe de Estado, e o atual prefeito de Maceió é o seu principal aliado no Estado, né? Assim, um dos seus principais aliados, ambos estão filiados ao mesmo partido, e até vi agora recentemente que o João, prefeito de Maceió, está recebendo agora no início de abril o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma série de eventos aqui em Maceió. Eu não entendi realmente, assim, de onde partiu essa ideia maluca de me processar por dizer o óbvio, o evidente. Talvez porque o prefeito de Maceió se envergonhe do fato, né, de apoiar um golpista, né? Ele apoia Jair Bolsonaro, mas não quer ser associado, não quer, assim, de alguma forma carregar o ônus de apoiar um golpista. Ele quer o bônus, né? Mas não quer esse ônus. Então, quando eu fui informado que eu estava sendo processado, e aqui quero hipotecar também minha solidariedade ao Cadu e ao Geraldo Magela, que foram vítimas também dessa atitude truculenta do prefeito, quando eu fui informado por alguns assessores que eu estava sendo processado, eu fiquei muito surpreso, porque, assim, fiquei até preocupado. Que diabos que eu fiz, pelo amor de Deus? Mas depois, quando eu fui ver o teor da peça que ele move contra mim, eu achei realmente, assim, patética, né? E acho que o prefeito... Cheguei até a cogitar a possibilidade dele não ter a digital dele nesse processo, porque é tão, assim, ridícula a peça que ele moveu contra mim, que eu cheguei até a achar que poderia ter sido uma ação estabanada da assessoria jurídica do prefeito, porque... Enfim, o prefeito teria que contra-argumentar a minha acusação. Não, eu não apoio Jair Bolsonaro, ou então o apoio, mas não atribuo a ele o rótulo de golpista. Vamos fazer o debate no campo que tem que ser feito, da argumentação. Ou o prefeito de Maceió nega,
que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou assume que apoia, mas não atribui a ele a pecha de golpista. Aí ele vai ter que justificar, na verdade, assim, por que ele acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser acusado de golpista. Eu tenho sim como golpista, ele está sendo investigado por isso. A cada dia que passa, as investigações caminham, né, para reafirmar, né, aquilo que é público e notório, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não aceitou o resultado da última eleição e conspirou, junto com assessores, ex-ministros e militares, um golpe de Estado no Brasil. Não teve as condições para isso, né? Não havia, na verdade, um clima, uma atmosfera internacional propícia para isso. Não houve apoio interno suficiente para isso, portanto, esse golpe de Estado não se consumou. Mas no que dependesse, foi um golpe de Estado, até uma tentativa tabajara, né? Uma coisa meio patética, assim, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Mas que houve a tentativa, houve sim. Então, assim, eu fiquei muito surpreso, mas assim, também não dei muita importância, não, a essa peça jurídica. Ô Gustavo, você falou de ônus. Qual, na sua visão, na sua ótica hoje, ter a imagem atrelada de um gestor, ter sua imagem atrelada ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ao ex-presidente da República? Você falou em ônus. Na sua visão, na sua ótica política, qual ônus o prefeito pode carregar em ter no seu palanque o Jair Messias Bolsonaro agora na disputa para a sua reeleição? Eu não gostaria de ter, né, minha imagem associada a Jair Bolsonaro, mas ao que parece o prefeito ele vive uma situação ambígua com isso. Ele quer, na verdade, o bônus, mas não quer o ônus. Ele se envergonha dos afetos que ele tem, se envergonha dos seus... Não recebeu recentemente, até acho que foi no início desse ano, ou foi no final do ano passado, ele esteve aqui no estado de Alagoas, né, foi para o aeroporto, mas não recebeu. Quem esteve lá foi a suplente de senadora, Eudócia Caldas, foi quem foi presidente do PL Mulher aqui na capital. Foi recepcioná-lo lá no aeroporto de Maceió. Ou seja, ele nega, ao que parece, algumas aparições junto com o presidente, né, o ex-presidente da República, né, mas vai fazer essa série de atividades agora com o presidente. Ou seja, fica o questionamento. É ônus? É bônus? Como é que você vê esse comportamento do atual prefeito junto à imagem do ex-presidente? Eu acho que ele tem uma posição ambígua, né? Ele sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda ostenta, assim, uma certa popularidade, sobretudo na capital, né? Acho que o Jair Bolsonaro, talvez Maceió tenha sido a única... Me corrija. Foi a única capital do Nordeste onde ele venceu. Nós somos a Floripa do Nordeste, né? Assim, e aí ele de alguma forma, enxerga um bônus eleitoral nisso. Assim, por que eu digo que é uma postura ambígua? Porque o João ele se move muito bem nas redes sociais. Outro dia eu estava vendo aí, na verdade, ele hipotecando solidariedade a uma garota que teria sido vítima de uma atitude racista e tal. Então ele se move muito bem, mas ao mesmo tempo, na verdade, ele se vincula ao que há de mais xenófobo, ao que há de mais racista, ao que há de mais reacionário na sociedade brasileira, percebe? Então, assim, é um monstro bicéfalo, um monstro de duas cabeças. Com uma cabeça, na verdade, ele busca se apresentar como um político humanista, como um político comprometido com a defesa de causas de minorias, mas por outro ele se vincula ao que há de mais reacionário, ao que há de mais... Sabe, assim, é esse monstro bicéfalo, na verdade, que fica se apresentando nas redes sociais a quem interessa a posse, um monstro de duas cabeças, né? Com uma face ele morde, com a outra ele assopra e tal. E assim, que tem que ser melhor compreendido, né? Que tem que ser melhor entendido. Então eu tenho feito um esforço muito grande, até porque, na verdade, me coloco como oposição ao governo dele, no sentido de debater isso. Fazer a crítica pela crítica. Você nunca vai me ouvir falar que o prefeito de Maceió, não me preocupo com a vida pessoal do prefeito, não sei se quer, assim, absolutamente não, com quem ele é casado e tal, não me interessa nada disso. Me interessa, na verdade, o João político. E esse, na verdade, eu acho que tem uma série de ambiguidades que devem ser objeto do nosso debate durante a campanha eleitoral, percebe? A gente tem que colocar o dedo nessas feridas. Você acha que esse comportamento, essa postura aí ambígua que você vem falando, pode ser considerada um método, né, de uma forma que vem aqui para confundir, porque enquanto está gerando esse burburinho, essas conversas, continua se gerando o caos, né, e ele continua no centro do debate. Você acredita que isso seja intencional? Eu não sou especialista, na verdade, em marketing político eleitoral, mas eu confesso que eu já li alguma coisa a respeito. Assim, eu acho que o prefeito de Maceió, eu tenho dito isso também com certa frequência, assim, o prefeito de Maceió, ele é raso do ponto de vista político. Assim, eu tive a oportunidade de enfrentá-lo num debate em 2016, quando fui candidato a prefeito aqui em Maceió, mas raramente eu vi o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, debatendo seriamente algum problema, realmente.
ele só dá entrevista para claque, assim, enfim, jornalistas, né, do seu grupo. Ele não se expõe a entrevistas coletivas, ele raramente viria, por exemplo, para enfrentar jornalistas independentes, autônomos. Então, assim, eu nunca o vi ter uma opinião profunda sobre as questões da cidade ou sobre as questões nacionais, internacionais. Eu o vejo como uma pessoa rasa mesmo, assim, mas que conseguiu, na verdade, gerenciar muito bem as suas redes sociais. O prefeito de Maceió não discute Maceió, né? Não discute, assim, os temas. Eu acho que, assim, eu falei isso recentemente numa entrevista que eu dei. Se é uma cidade hoje que não poderia ser vendida como um cartão postal, essa cidade se chama Maceió. Se é uma cidade hoje que não poderia ser apresentada como um paraíso, essa cidade se chama Maceió. Muito pelo contrário, Maceió enfrenta problemas dramáticos. Nenhum grande centro urbano hoje enfrenta os problemas que Maceió está enfrentando. Talvez Gaza, por razões evidentes, né? Assim, mas o Gaza é um perímetro urbano com 3,5 milhões de pessoas que está sendo bombardeado todo dia. Maceió, na verdade, perdeu 4, 5 bairros. Foi uma cidade que assistiu nos últimos anos o deslocamento de quase 100 mil pessoas. Então, assim, são refugiados dentro da própria cidade, percebe? Não se discutiu a sério essa questão da Braskem. Em meio a isso tudo, a cidade ainda padece sem um plano diretor, né? Ou seja, um caos urbano, uma verdadeira orgia urbana está acontecendo, imobiliária na cidade. Não tem regra mais para absolutamente nada. Os caras daqui a pouco estão construindo dentro do mar, né? Em Garça Torta, né? Em Riacho Doce e tal. Uma verdadeira orgia imobiliária. O mercado imobiliário controla a cidade, governa a cidade na prática. O prefeito, na verdade, fica fazendo piada no Instagram, assim, uma maquiagem ali, outra aqui e tal, mas não, assim, quem governa a cidade é o mercado imobiliário. Uma verdadeira orgia imobiliária, né? Nós vivemos, na verdade, o período dionisíaco imobiliário da cidade, né? Eu gostaria de perguntar sobre a estratégia, João, da oposição nas redes sociais, já que todo o debate aqui com a gente foi relacionado à utilização das redes sociais e como o atual prefeito sabe gerenciar essa atividade. Então, a oposição deve ir até as redes sociais, por exemplo, trazer esses debates que não são debates atuais nesta plataforma? Eu quero emendar, antes, professor Gustavo, essa pergunta da Nicole, perguntando como vai ser o posicionamento do Solidariedade da chapa Lobão / Pastor Luiz Hamilton. Conta um pouquinho para a gente essa questão do debate da rede social e como a chapa do Solidariedade vai se comportar. Tá, primeiro que eu não acredito que a eleição de Maceió está decidida. Eu não acredito nisso. Eu sou historiador, eu me recordo de um momento. Dizem que a tarefa do historiador é lembrar aquilo que os outros esquecem, né? Eu queria lembrar aqui um fato que talvez muitos de vocês tenham esquecido. Em 1986... Fernando Henrique Cardoso era até então um político desconhecido. Muito conhecido no meio acadêmico, mas ainda não era o político conhecido que ele se tornou depois do Plano Real. Disputou a prefeitura de São Paulo contra o ex-presidente Jânio Quadros. Todas as pesquisas afirmavam que Fernando Henrique Cardoso estava absolutamente eleito. Ele caiu na besteira de tirar uma foto sentado na cadeira da prefeitura de São Paulo algumas semanas antes da eleição. Essa foto foi veiculada pela Folha de São Paulo. Perdeu a eleição. Estava absolutamente eleito. Eu acompanhei a eleição na Bahia, na qual o candidato Paulo Souto ele foi dormir eleito. E no outro dia perdeu a eleição para o Jacques Wagner. Tinha uma eleição absolutamente garantida. Muitos alagoanos, na verdade, devem se lembrar da eleição na qual Theo Vilela se elegeu governador contra João Lira. João Lira passou a campanha inteira liderando todas as pesquisas. Então não existe eleição ganha, tá certo? Muita água vai rolar. Obviamente que o atual prefeito ele tem a máquina na mão e tal, e até então as pesquisas o apontam como favorito. Mas ter eleição ganha não. E acho sim que os candidatos de oposição eles têm que assumir a trincheira das redes sociais. Tem candidatos aí que já lançaram as suas candidaturas, é o caso do Lobão, pelo Solidariedade, o deputado, né, Rafael Brito, tá certo? Pelo MDB. Eles são candidatos que têm competência para fazer esse debate, né? Assim, o Rafael tem competência para... Tem mais algum pré-candidato? O Ricardo Barbosa. O Ricardo Barbosa. Sim, o Ricardo do PT. Peço desculpas. Mas assim, o Ricardo também tem competência para enfrentar esse debate, para fazer esse debate. Eu acho que a rede social, sem dúvida, é um terreno muito fértil para se fazer esse debate, né? Sem subestimar a importância de outros meios, o rádio, por exemplo, né, a TV e tal, os debates, enfim, um contato direto com o povo, mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que enfrentar
o prefeito assim, com as armas que ele tem utilizado. Não com fake news, nada disso, assim, mas utilizando bem as redes sociais. Você mencionou, né, um pouco antes que que o prefeito não conversa com todos os jornalistas, né, com todos os veículos, que é muito selecionado e que ele não sai tanto, ele não se expõe, né? Possivelmente tem a ver com a sua aprovação, que atualmente, apesar de ter desidratado um pouco, ele tem uma aprovação aí, pelo menos para ele, deve ser bacana e agradável de acompanhar. Mas, nesse caso, tem a questão das redes sociais também, que Nicole mencionou. Mas, pelo fato dele não se expor, dele não sair, dele não estar nesse corpo a corpo, você acha que o contraponto também a essa, né, futura campanha do prefeito possa acontecer também nas ruas, nas comunidades, nos bairros nas vítimas, né, nos bairros que foram afetados pela Braskem? Você acredita que esse contraponto também possa fortalecer a oposição? Acho que sim. E assim, digo mais, assim, por mais que eu não tenha, na verdade, simpatia pelo prefeito de Maceió, por mais que eu faça oposição ao seu governo, estou muito preocupado, viu? Muito preocupado mesmo, mas é uma preocupação sincera com a possibilidade de reeleição do João Henrique Caldas. Por quê? Porque, veja bem, ele fez um primeiro mandato muito ruim, mas ele fez um primeiro mandato muito ruim com quase 2 bilhões da Braskem. E mesmo assim ele não conseguiu encaminhar soluções para os graves problemas que a cidade enfrenta. A cidade ainda enfrenta problemas ambientais terríveis, né? Enfrenta problemas de mobilidade terríveis. Insisto, a cidade continua sem um plano diretor. Ele não assumiu a dianteira, na verdade, assim, de liderar um debate franco, sincero, necessário sobre a questão do plano diretor. Entregou a cidade para essa orgia do mercado imobiliário. Então, o João não conseguiu encaminhar soluções para os graves problemas que a cidade enfrenta, mesmo com a farta ajuda da Braskem, né? E aí eu fico pensando no que seria um segundo mandato do João sem a grana da Braskem, porque ele já torrou, já está torrando, e sem o seu principal aliado na presidência da Câmara dos Deputados. Porque, assim, vamos projetar com um futuro com o JHC, que eu não quero. Assim, o Arthur Lira não vai ser mais o presidente da Câmara, né? Assim, ele está no segundo mandato dele, sem direito à reeleição, então ele não vai ter esse aliado na presidência da Câmara e não vai ter mais o dinheiro da Braskem, porque ele já pegou o dinheiro e já deu selo de quitação para a empresa. Então, assim, se com toda essa dinheirama da Braskem, Maceió ainda vive a situação que vive, imagino que seria um mandato dele sem esse dinheiro da Braskem. Eu tenho muito medo. Entendeu? Porque se a gente pegar bem a experiência do Brasil com reeleição, isso, na verdade, não, como via de regra, os segundos mandatos são muito ruins, né? Geralmente o primeiro mandato é bom, até porque o cabo se reelege, mas o segundo já não é tão bom assim. E aí tem essa coisa do João não ter mais o dinheiro da Braskem, tem essa coisa do Arthur Lira não estar mais na presidência da Câmara. Então eu fico preocupado mesmo, é uma preocupação franca que eu tenho, né? E aí eu convido o eleitor de Maceió, o ouvinte da Jovem Pan, a refletir mesmo. Refletir, na verdade, sobre o que ele quer para Maceió nos próximos 4 anos. Se ele quer, na verdade, uma cidade assim, maquiada, assim, uma cidade onde você maqueia determinados... Porque é o seguinte, né? Se eu chegar para minha filha e falar assim, eu tenho uma filha de 12 anos, está entrando na adolescência, está bagunçada pra caramba ela. Se eu chegar para a Milena e falar assim, Milena, quero que você arrume seu quarto. Ela vai falar, mas pai, assim, eu vou fiscalizar seu quarto todo sábado, mas eu vou fiscalizar só o guarda-roupa, ela vai arrumar só o guarda-roupa. E eu realmente não espero que ela arrume o quarto inteiro, né? Então o João faz isso, ele arruma uma parte da cidade, que é aquela parte do cartão postal, que ele pode vender no trade turístico, mas a cidade fica aí, a cidade continua enfrentando sérios problemas. Então eu convido o eleitor de Maceió a refletir um pouco sobre isso. Eu fui informado recentemente sobre a questão dos cemitérios, é uma coisa muito séria, né, cara? Assim, a questão, na verdade, da finitude da vida, da possibilidade de se despedir com dignidade, né, das pessoas com os quais nós compartilhamos a existência, o amor. Fui informado aqui que são mais de 120 corpos no IML esperando para serem enterrados. A gente noticiou amplamente, Gustavo, essas questões aqui no Jornal da Manhã. Assim, é uma coisa que tem chamado muita atenção. Os cemitérios de Maceió, eles estão estrangulados. Está extrapolado a questão da superlotação. Ô, João, é realmente um problema gravíssimo. Tá a gente está, na verdade, numa data religiosa tão importante, né? A gente está aqui nas vésperas da Páscoa, cara. Exato. Assim, vivendo numa sociedade cristã.
né? Então, assim, eu fico estarrecido quando sou informado aqui que 120 corpos estão no IML à espera, né, para serem enterrados. Assim, o prefeito de Maceió continua com um sorriso de aeromoça dele na internet, fingindo que está tudo bem na cidade. É muito, muito, muito ruim, estarrecedor tudo isso. Professor Gustavo Pessoa, chegou o nosso tempo, uma entrevista sempre com assuntos palpitantes, temas sensíveis da nossa sociedade. É sempre importante a gente estar discutindo Maceió, sobretudo as problemáticas da nossa cidade, para buscar, sobretudo, soluções. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que faço convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades e deixe um espaço aqui para suas considerações finais. Eu que desejo, assim, uma feliz Páscoa para todos os maceioenses, para todos que estão nos ouvindo agora, de muita paz e de muita reflexão, tá? E agradeço mais uma vez ao convite do João, da Natália, da Nicole, e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para estar aqui, para debater os grandes temas do país, da cidade. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Gustavo Pessoa, presidente do Solidariedade Maceió. E aqui quero fazer um agradecimento público ao nosso querido Damião Santos, o nosso querido Bitoca, por esse mês ter compartilhado conosco a sua presença aqui no Jornal da Manhã, sempre no controle técnico, toda a sua competência. Muito obrigado a todos vocês, em especial ao nosso querido Damião Santos, o nosso querido Bitoca. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole, Natália, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió. E amanhã é sexta-feira santa, mas estaremos aqui às 7 horas da manhã com mais um Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem sextou, hein? Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.